trabalho que eu vou apresentar, ele é um recorte, não só em função dos 10 minutos, né, de ser pouco tempo, não é só por isso que é um recorte porque eu também estou tentando melhorar a qualidade dele e verticalizar um pouco mais, mas ele é parte de um outro trabalho que chama, uma vez mais, Como Ler Freud. Né? É um trabalho um pouco maior, que eu apresentei semana passada, no encontro da ANPOF, também não consegui apresentar todo. E aí, então, eu peguei e fiz um recorte dele. E esse trabalho de hoje me chama A Teoria da Leitura, de Luiz Roberto Monzani, Nuances de um Pensamento. Eu vou ler, tá bom, Leonardo? Qualquer coisa o tempo você fala. Então, nessa comunicação, destacarei do campo disciplinar da filosofia da psicanálise a teoria da leitura imanente ao pensamento filosófico de Luiz Roberto Monzani. O meu exercício é apresentar a especificidade metodológica própria ao modo como Monzani recepciona a psicanálise freudiana, né? Dentro daquele pensamento de uma filosofia da psicanálise e da recepção da psicanálise de Freud pelos brasileiros. Né? Adiantamos que não se trata de discutir o movimento ou mesmo a tessitura conceitual no interior da obra de Freud, tal qual Monzani o faz em inúmeros escritos. Eu tratarei aqui apenas de apontar nas atitudes do próprio Monzani o movimento de sua leitura, no que diz respeito à recepção filosófica da psicanálise de Freud por ele empreendida. Então eu não vou discutir os conceitos, né, não vou entrar nessa questão, eu só estou trabalhando a questão da atitude metodológica dele, como ele trata Freud. Né? O Monzani, ele compõe o quadro dos fundadores da filosofia da psicanálise, né? Ele faz parte daquele grupo. E, a partir de tudo que este grupo, né, eu chamei pioneiros, chamei fundadores, dei vários nomes, mas não cheguei num nome ainda, que este grupo herda de uma dita lição francesa entre nós, a partir do que eles herdam teoricamente, né, daquele grupo, ele opera a crítica à filosofia da ciência. E, a partir dessa crítica que ele faz, ele vai interrogar o discurso de Freud em si mesmo. E o que de fato nos interessa, o que interessa a mim nesse momento, é que ele cria uma resolução de caráter programático para a interlocução entre filosofia e psicanálise. Né? O professor Simanca, inclusive, diz no material que o que interessa para o professor Monzani é o método. Né? O seu trabalho clássico, né, que todos nós conhecemos, né, os professores aqui da casa e outros de fora também comentam bastante, que é Freud, o movimento de um pensamento, que é a tese dele de 1982, onde ele estabelece a metáfora do pêndulo e da espiral. Né? Por exemplo, ela é referência obrigatória para o estudioso da filosofia da psicanálise. Aí eu digo, é um texto exuberante em rigor. Eu gosto muito desse trabalho. No entanto, esse trabalho por si não faz jus ao conjunto do movimento de sua obra até hoje publicada. Eu acredito que depois que eu fui ler outros trabalhos dele, alguns caíram na minha mão por coincidência, eu entendi que esse trabalho não é suficiente para dizer quem é o professor Monzani nessa questão do método. Né? Porque nesse trabalho não está prevista todas as nuances do pensamento dele enquanto um filósofo brasileiro. Como já referi antes, o que ele apresenta é uma resolução programática, didático-metodológica, né, e que ele dispõe de modo nuançado em meio a vários escritos. Aqui eu vou dizer apenas de modo bem breve 3 trabalhos que explicam um pouco como Monzani se movimenta no interior do pensamento freudiano. Então, primeiro, eu vou citar um artigo publicado num jornal, que está com o nome de Uma Revolução Semântica, é um artigo de 1989, saiu no jornal Estado de São Paulo, no Caderno da Cultura. Depois que eu li o artigo, eu fiquei pensando, puxa, como os jornais um dia foram muito bons. Né? E
eu confesso que fiquei muito bem impressionada, fiquei fascinada pelo texto, pelo movimento do trabalho, por tudo que está implicado nesse escrito. Isso depois tem uma história, quem quiser eu posso contar, que agora a gente tem ele na íntegra, né? Neste escrito brotam uma série de questionamentos acerca das consequências, ou melhor, dos desdobramentos relativos à concepção de sujeito no pensamento moderno do Ocidente, a partir das formulações conceituais montadas por Freud relativamente ao psiquismo. Aí ele está dizendo assim, nesse artigo, grosso modo, que a partir da construção do aparelho psíquico por Freud, a nossa concepção de sujeito teria mudado, né? E ele diz que Freud encontra um terreno propício para fazer isso, né? E ele pergunta, né, num artigo do jornal, ele pergunta o que mudou, né? Que respostas isso trouxe e o que tornou possível Freud operar essa mutação. Para responder essa pergunta, ele posicionou Freud em meio às condições de possibilidade da mutação do conceito de sujeito no pensamento moderno. O tratamento metodológico adotado por Monzani neste trabalho possui um caráter expansivo, rompendo as fronteiras do pensamento de Freud e de seus referentes diretos. É uma leitura não restrita ao espaço interno freudiano, tanto como ele faz uma outra obra, né, ou como outros autores fazem. É uma leitura expandida, é uma leitura das condições de possibilidades externas, especificamente do movimento e da inquietação presente no discurso filosófico da modernidade francesa. Então ele pega essa linhagem e insere o Freud ali, ele vai lá em Descartes e vem puxando o fio, né? Passa por Lametrie, Condillac, Hobbes, Locke, etc., e chega no Freud. Esse trabalho eu estou esmiuçando ele, aqui ele está posto grosseiramente, muito grosseiramente. Aí, uma segunda atitude do professor Monzani, que está num outro trabalho, né? Então eu peguei um artigo do jornal e esse agora eu peguei um capítulo de livro. Então, uma segunda atitude de Monzani encontramos quando lemos O Paradoxo do Prazer em Freud, é um trabalho de 2005. Neste texto, ele retoma uma discussão anterior, na qual também destacava do pensamento de Freud a presença de uma dominante e primária tendência do aparelho psíquico para a condição inercial das tensões. Naquela discussão anterior, ele não cita ninguém, ele cita apenas Freud e explica a questão do escoamento. Nessa produção de 2005, Monzani interpreta a noção de prazer apontando uma diferença fundamental entre o modelo de Freud, repressão, vazio, e o modelo inverso de Platão, vazio, repressão. Então ele mostra uma finalidade de escoamento e mostra uma tendência de preenchimento. Aí eu estou destacando que essa argumentação do professor Monzani apresenta uma inovação no interior da obra dele, né? Eu estou dizendo do modo como ele se movimenta, né? A nosso modo de ver, no texto de 2005, Monzani oferece um argumento lógico de valor incomensurável para a interpretação da concepção do prazer em Freud, especificamente a respeito do modo de funcionamento do aparelho psíquico que foi singularmente estabelecido por Freud. Ou melhor, ao fazer um acréscimo em sua obra, Monzani demonstra, uma vez mais, o movimento do seu próprio pensamento, a partir, de novo, de um outro recurso didático-metodológico, ou ainda da sua teoria da leitura, como ele chama, e nesse sentido ele oferece ao leitor um exercício de clareza, uma ferramenta que, por sua lógica inversa, né, primeiro ele trabalha com uma lógica expandida, e aqui ele está trabalhando com uma lógica inversa. Ele explicita os critérios internos do pensamento do Freud. E, finalmente, né, o meu último comentário, que é o terceiro, né, e clássico trabalho, né, e tratamento metodológico estabelecido por ele, que está justamente lá no Freud, o movimento de pensamento, na qual ele interroga. Na introdução desse trabalho, ele faz uma pergunta que desde sempre, desde que eu li, mexe muito comigo, ela me instiga bastante, e tudo isso aqui está provocado por isso, né? Que ele diz como ler Freud. Ele pergunta isso insistentemente, né? E tem um dado momento que ele até diz como não se deve ler Freud. E aí, antes de qualquer coisa, ele faz uma advertência na introdução. Ele diz assim, que discutir a psicanálise não é prerrogativa de analistas ou analisandos, né? Considerando, quando eu li isso, eu achava que era.
considerando a psicanálise como qualquer outra disciplina científica, apesar de sua originalidade, ele diz, o que autoriza que seja lida e interpretada por todo aquele que assim o decidir. Aí vou completar e encerrar. A partir desse ponto, Monzani trata de decidir o que entende por leitura de Freud, ou mais precisamente, o que denominou uma teoria da leitura. Esta não ocorre por meio de provas de validação discursiva, como, por exemplo, o exemplo é dele, verificar a veracidade da teoria da sedução. Ela se realiza por um alinhamento ao pensamento do próprio Freud, leitura que consiste numa visão de conjunto, sendo que a legitimidade do texto, o seu estatuto se apresenta em sua lógica interna. Para finalizar, Monzani se apoia em Lebrun, ou seja, a partir de uma renovada noção de ciência, a teoria da leitura pode, de certa maneira, consistir numa cartografia. Finalizando, é possível constatarmos que Monzani opera com uma leitura expandida, leitura das condições de possibilidades externas. Nesse sentido, sua teoria da leitura ganha em ampliação do movimento. Digamos que seria a nuance da própria inquietude filosófica, lá naquele primeiro trabalho. Na sequência da minha exposição, é um modelo de lógica inversa em Monzani que eu apresentei, onde, em tudo, ele está didaticamente favorável ao leitor. Um movimento cuja nuance abre o objeto de estudo pelo avesso. E, por fim, no movimento do seu pensamento, predomina a lógica interna, metodologia peculiar com a qual ele desvenda o estilo próprio de uma obra. É isso. Tem mais uns minutos aí, se alguém quiser fazer uma pergunta para a colega. Se alguém tiver uma pergunta. É isso, então? Você tem que sair antes, é isso? Oi? Tem que sair antes? Umas 10 para as 6, eu preciso sair. Daqui a pouquinho. Porque senão a gente vai apresentando e depois fazer pergunta. É? Fica a critério de vocês, na verdade. Eu queria fazer só uma pergunta. Fica a critério de vocês, porque... Na verdade... Eu não posso responder. Não, é mais para você falar um pouco mais sobre essa tua experiência de leitura, né? Em relação a essa... digamos, essa diferença que você viu, né? Quer dizer, a partir da leitura, em relação a outras obras, né? Que você mencionou lá no começo da tua fala. Isso. Então, eu comecei o meu contato com Monzani lendo aquela obra, a clássica, né? O Freud, o movimento no pensamento, né? Na verdade, eu comecei a ler pelo terceiro capítulo, né? Nos confins do prazer, onde ele discute a questão da pulsão de morte, que era o meu interesse direto. Então, eu fui para ali. Só que aí depois eu comecei a abrir as possibilidades e comecei a ler a introdução, aí depois eu fui para as considerações, onde ele trabalha a questão do pêndulo, da espiral e tal, e de fato é uma obra onde ele circula internamente, né? É a obra de Freud de ponta a ponta que o interessa. Ele vai mostrando toda a movimentação de Freud, né? Onde Freud deixa alguma coisa, depois ele retoma, onde ele refaz e tudo mais. Aí aconteceu uma coincidência que eu procurando material na internet, como todo mundo, eu encontrei um texto comemorativo aos 50 anos da morte de Freud, que é esse texto que se chama Uma Revolução Semântica, e tem um artigo dele lá. E aí eu fui pegar a microfilmagem, porque você não tem acesso ao texto, porque é muito antigo, e comecei a digitar a microfilmagem. E aí tinha pedaços que eu não conseguia, faltava, e o texto era muito diferente do que eu tinha lido antes, né? Que é exatamente esse material, onde ele posiciona Freud, ele mostra que Freud causa uma revolução com a questão do conceito do inconsciente, e depois ele vai mostrando no curso do texto que esse caminho estava pronto, que estava preparado, né? E aí ele mostra como que o Freud finaliza isso, e como de uma certa maneira o Freud tem uma... eu não sei se posso dizer responsabilidade, né? Nessa questão do axioma da paridade do Descartes. Né? Então ele vai mostrar, bom, através do conceito de inconsciente, a gente faz um outro entendimento da consciência, né? A consciência passa a ter um outro sentido. E aí isso me surpreendeu, porque ele lançou mão de muitos recursos.
né? E como é um autor que eu não tinha contato, eu não conhecia, eu até então imaginava, bom, ele de fato trabalha só internamente na obra. Mas aí não é isso que acontece. Aí eu fui pegar o livro dele que trabalha... Isso já está no âmbito da história da filosofia. Exatamente, né? Na história das ideias, o trabalho está melhor escrito, assim tem mais detalhes, né? E aí depois, quando eu peguei o livro do Freud na filosofia da psicanálise, aquele que o professor Simank pega os pioneiros, estou chamando de pioneiros, porque na educação a gente fala muito pioneiros, né? Quando ele pega os pioneiros da filosofia da psicanálise, né, esses senhores, né, que eram ligados ao pessoal da França e tal, ele pede, ou eles poderiam mandar um artigo antigo ou poderiam mandar artigos inéditos. O Monzoni manda 2 antigos e 2 inéditos. Entre os inéditos tem esse 2005, né, onde ele trabalha, é surpreendente porque ele vem falando de Freud, escoamento, aparelho psíquico e tal. Aí, de repente, ele cita o Filebo do Platão. Aí eu lembro que até comentei com você uma vez, estou lendo o Filebo. Aí eu fui lá pegar o Filebo para tentar entender, né, Anitta, naquele movimento de, né, fazendo aquele rastreamento, fui pegar para entender o que era isso, né? E assim, é assustador porque ele só coloca isso mesmo, ele não tem nada de intermediário, não tem nenhum outro discurso, né? Ele relata o Freud, ele mostra a questão da finalidade do escoamento no aparelho psíquico e dá a impressão que ele chega quase a dizer assim, olha, para quem não está entendendo o que eu estou dizendo, então eu vou mostrar que tem um modelo avesso, tem um modelo inverso. E aí ele entra com Platão e o Filebo e finaliza o texto. Legal. E tem muitas outras coisas, eu estou rastreando tudo que tem dele, para a gente poder ter uma boa metodologia dentro da filosofia da psicanálise. Né? Excelente. É isso. Bom? Parabéns.